Eu estava fechando a mala quando o celular tocou. Era Lucas, meu marido. Amor, minha mãe perguntou se pode ficar com a chave do apartamento enquanto a gente viaja. Para regar as plantas. Olhei para a mala aberta na cama, para os vestidos dobrados, para o par de sapatos que eu havia escolhido para o casamento da prima dele em Campinas. 3 dias fora. 3 dias e minha sogra com a chave da minha casa. Para regar as plantas, repeti. É só isso, Camila. Ela não vai mexer em nada. Eu conheci a Dona Vera há 12 anos. 12 anos de casamento, de natais constrangedores, de almoços de domingo onde ela rearranjava os pratos que eu colocava na mesa porque assim fica mais bonito. Filha, conhecia ela o suficiente para saber que só regar as plantas nunca era só regar as plantas. Lucas. Camila, as plantas vão morrer. Você mesma disse que o ficus está sofrendo. O ficus estava sofrendo porque eu esquecia de regar. Esse era um problema meu, de ninguém mais. Tá bem, eu disse finalmente, porque eram 16 horas e o casamento era no dia seguinte e eu ainda não tinha secado o cabelo. Mas fala pra ela que é só as plantas. Só. Claro, amor. Desliguei e olhei para Miguel, meu filho de 7 anos, que estava sentado no chão do corredor brincando com os Lego. Ele levantou os olhos para mim com aquela expressão que todas as crianças têm quando percebem que a mãe está preocupada, mas não entendem bem o porquê. Vovó Vera vai vir aqui? Ele perguntou. Só para regar as plantas enquanto a gente viaja. Ele fez uma careta pequena. Crianças percebem mais do que a gente imagina. Viajamos na sexta à tarde. O casamento foi lindo, cheio de gente alegre, de música ao vivo e bolo de 3 andares. Lucas dançou comigo até meia-noite e eu quase esqueci que minha sogra estava na minha casa com a minha chave. Quase. Na segunda-feira de manhã, enquanto o carro engolia a rodovia de volta para São Paulo, eu estava recostada no banco do passageiro com o pé na janela, ouvindo o barulho do vento, deixando o sol do início da manhã me aquecer o rosto. Miguel dormia no banco de trás abraçado à mochilinha dele. Era um daqueles momentos raros de paz que você tenta guardar dentro do peito como se fosse possível conservá-los. Lucas estava quieto, dirigindo com uma das mãos no volante. Depois de um tempo ele disse: minha mãe mandou mensagem mais cedo. Disse que deu uma organizada no apartamento enquanto a gente estava fora. Eu abri os olhos devagar. Que tipo de organizada? Não especificou. Sentei mais ereta no banco. Lucas. Camila, relaxa. Deve ter sido só arrumar a cozinha, essas coisas. Eu não precisava de ninguém para arrumar a minha cozinha. Ele suspirou daquele jeito que eu conhecia de cor, o suspiro de quem não quer entrar num assunto que sabe que vai terminar em discussão. Fiquei em silêncio, mas meu coração havia acelerado de um jeito que eu não conseguia controlar. Dona Vera e suas organizadas. Uma vez ela reorganizou toda a minha estante de livros em ordem de tamanho porque fica mais elegante assim. Outra vez ela trocou as minhas toalhas de cozinha por umas que ela trouxe da casa dela porque as minhas eram muito antigas. Ela sempre agia com a certeza absoluta de quem acredita genuinamente que está ajudando. Era essa certeza que me deixava sem chão, porque não havia como argumentar contra alguém que estava completamente convicta de que o que fazia era um presente. Entramos em São Paulo um pouco antes do meio-dia. O trânsito estava razoável para uma segunda-feira, o que era quase um milagre. Miguel acordou quando passamos pelo Rodoanel, esfregando os olhos e perguntando se tinha lanche. Eu dei a ele uma barrinha de cereal que estava na bolsa e fiquei olhando pela janela, tentando acalmar alguma coisa que estava se movendo no meu estômago. Quando chegamos ao prédio, não havia carro de Dona Vera na rua. Ela já tinha ido embora. Isso poderia ser bom ou ruim. Subi no elevador com Lucas e Miguel sem falar nada. Miguel foi direto comentar sobre os Lego que ia montar quando chegasse em casa. Lucas carregava as malas. Abri a porta do apartamento. O cheiro foi a primeira coisa. Um cheiro de limpeza, de produto de piso, intenso demais, como se alguém tivesse esfregado cada superfície com determinação militar. A sala estava diferente. Não completamente diferente, mas diferente o suficiente para que eu percebesse. O sofá havia sido movido alguns centímetros para a esquerda. Os quadros da parede estavam nivelados de forma diferente. A prateleira que ficava atrás da televisão, onde eu guardava algumas coisas misturadas, livros, porta-retratos, uma tigela de cerâmica que comprei numa viagem ao Nordeste,
Estava reorganizada com uma simetria que não era minha. Ela mexeu em tudo, eu disse baixinho. Camila. Fui para a cozinha. As panelas estavam organizadas por tamanho, em vez de ficarem empilhadas como eu sempre deixava. Os potes de tempero estavam em ordem alfabética. Ordem alfabética. Os copos haviam mudado de prateleira. A gaveta de talheres estava dividida com um separador novo de plástico que eu nunca tinha visto antes. Ela trouxe separador de gaveta, eu disse. Minha voz estava estranha, nem alta nem baixa, apenas estranha. Deve ter achado numa loja e quis ajudar. Fui para o meu escritório. Esse era o quarto que eu mais temia. Era um quarto pequeno, com uma mesa que eu herdei do meu pai, uma cadeira giratória velha que estava ficando torta e que eu adorava demais para trocar, e prateleiras cheias de coisas que só eu entendia a lógica. Arquivos de trabalho, livros de referência, caixas com documentos, e no canto da prateleira mais baixa, parcialmente escondida por uma pilha de revistas, havia uma caixa de sapatos antiga forrada com fita adesiva marrom. Entrei no escritório. A mesa estava diferente. Os papéis que eu deixava em montes calculados, cada monte com uma razão de existir, mesmo que só eu soubesse qual, haviam sido empilhados de forma organizada num único canto. Os livros haviam sido realinhados. A cadeira estava de frente para a mesa, em vez de ligeiramente virada para o lado como eu sempre deixava. E a prateleira baixa estava vazia. Não parcialmente vazia, completamente vazia. As revistas tinham ido para outro lugar. Os arquivos estavam empilhados diferente, e a caixa de sapatos forrada de fita marrom não estava mais lá. Eu senti o chão sair debaixo dos meus pés. Lucas. Minha voz saiu diferente dessa vez. Ele estava na porta do escritório, encostado na moldura. Ele percebeu pelo meu tom porque se endireitou imediatamente. Cadê a caixa que ficava aqui? Que caixa? A caixa. A caixa de sapatos com fita marrom que ficava nessa prateleira. Ele olhou para a prateleira vazia. Não sei. Talvez minha mãe tenha. Eu já estava com o celular na mão. Liguei para Dona Vera. Um toque. 2, 3. Ela atendeu com aquela voz de quem está animada para contar o que fez. Camila, vocês chegaram bem? Como foi o casamento? Dona Vera. Respirei fundo. A senhora mexeu no meu escritório. Ah, filha, aquilo estava uma bagunça. Eu sei que você é muito ocupada, mas eu tinha tempo e pensei, vou dar um jeito nisso para a Camila. Você vai ver que agora está muito mais funcional. Organizei tudo por categoria, separei os documentos por ano, juntei as revistas numa caixa só. Onde está a caixa de sapatos que ficava na prateleira de baixo? Silêncio curto. Aquela caixa velha? Ai, filha, eu joguei fora. Estava toda amassada. A fita estava descascando. Parecia lixo. Eu achei que... O que tinha dentro dela? Outro silêncio. Esse mais longo. Tinha umas cartas antigas, umas fotos. Pareciam muito velhas. Algumas já estavam amareladas. Eu pensei que você não... Essas cartas eram do meu pai. A palavra pai caiu no silêncio como uma pedra num poço fundo. Meu pai havia morrido quando eu tinha 23 anos. Câncer de pâncreas, rápido e cruel como essa doença costuma ser. Em 4 meses fomos do diagnóstico ao enterro. Eu tinha acabado de me formar, ainda morava com os meus pais, e acordei uma manhã de maio sem ter onde ir quando precisava do colo dele. Na caixa de sapatos forrada com fita marrom, que minha mãe me deu no ano seguinte, estavam as cartas que ele havia escrito para mim durante os últimos meses. Ele não conseguia falar bem no final, a morfina deixava a fala arrastada e os pensamentos embaralhados, então escrevia. Páginas inteiras, com a letra tremida que ele desenvolvia depois da quimioterapia, cartas sobre a vida, sobre o que ele queria que eu lembrasse, sobre o dia do meu casamento que ele sabia que não ia ver, sobre os netos que ele imaginava, mas nunca conheceu. 17 anos. Eu havia guardado aquelas cartas por 17 anos. Camila, eu não sabia, Dona Vera disse, e eu podia ouvir que ela estava assustada agora. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse, para onde a senhora jogou? O quê? A caixa. Para onde a senhora jogou? No lixo do corredor, mas Camila. Isso foi sexta à tarde. O lixo já foi. Eu desliguei.
Fiquei parada no meio do meu escritório por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Lucas estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia nomear. Miguel havia entrado no corredor e estava olhando para os dois adultos com aquela antena de criança ligada no vermelho. Camila, não fala nada agora. Saí do escritório, peguei as chaves que havia deixado em cima da mesa da entrada e fui para a porta. Para onde você vai? Ver se o lixo do condomínio já foi recolhido. O lixeiro passa às terças e sextas no nosso condomínio. Era segunda. O porteiro, seu Antônio, estava na guarita quando desci. Expliquei a situação com uma voz que eu tentava manter calma, mas que provavelmente não estava. Ele me olhou com compaixão e disse que o container do corredor havia sido esvaziado para a caçamba grande na sexta à noite, quando eu já estava viajando. A caçamba havia sido recolhida sábado de manhã. Sentei no banco de pedra perto da portaria e fiquei olhando para o jardim do condomínio por um tempo. Uma árvore que alguém havia plantado quando o prédio foi construído anos atrás tinha crescido até quase alcançar o segundo andar. Eu nunca tinha prestado atenção nisso antes. As cartas do meu pai haviam sumido. Não doadas, como o ursinho de pelúcia da outra criança que eu havia ouvido falar, não cedidas com boas intenções mal direcionadas, jogadas fora, por alguém que olhou para aquela caixa amarelada com fita descascando e viu lixo, sem parar um segundo para considerar que lixo de uma pessoa pode ser o tesouro mais precioso de outra. Subi de volta para o apartamento. Lucas estava na sala com Miguel. Quando me viu entrar, ele se levantou. Cadê as cartas? Foram na coleta de sábado. Ele fechou os olhos. Ficou assim por um momento. Depois abriu e disse: Eu vou ligar para minha mãe. Você vai fazer mais do que isso. Ilha-me Olau. Você vai ligar para ela agora, Lucas, e vai dizer que ela precisa vir aqui, pessoalmente, para conversar sobre o que aconteceu. Não por mensagem, não por telefone. Aqui. Ele assentiu. Foi para o quarto fazer a ligação. Miguel veio até mim com passos cuidadosos. Mamãe, vovó Vera fez algo errado? Sentei no chão para ficar no nível dele. Fez, meu amor. O que ela fez? Ela jogou fora algo que era muito importante para mim. Algue? Umas cartas do vovô Arnaldo. Miguel nunca conheceu meu pai. Sabe dele por fotos, por histórias que conto, pelo nome que aparece numa moldura de prata na prateleira da sala. Mas mesmo assim ele franzou a testa com seriedade, como se entendesse o peso do que eu disse. As cartas que ele escreveu para você quando ficou doente? Eu havia contado essa história para ele uma vez. Ele tinha 5 anos na época e eu achei que ele não tinha prestado atenção. Sim, essas. Mas você pode pedir para a vovó Vera pagar outras cartas? Apertei o rosto dele entre as minhas mãos. Não dá, meu bem. Essas cartas eram únicas. Não existe outra igual em nenhum lugar do mundo. Ele ficou pensativo. Então ela fez uma coisa muito ruim sem querer. Fez. Você vai ficar com raiva dela para sempre? Olhei para aqueles olhos sérios de 7 anos que tentavam organizar o mundo numa lógica que fizesse sentido. Ainda não sei, eu disse, que era a resposta mais honesta que eu tinha. Dona Vera chegou 1 hora depois. Lucas havia ido buscá-la, porque ela não dirigia mais desde o ano passado. Quando ela entrou no apartamento, estava com os olhos vermelhos e um lenço na mão. Tinha chorando no carro, suponho. Ela era uma mulher de 68 anos que genuinamente nunca havia aprendido a fronteira entre ajudar e invadir, e eu sabia disso, havia sempre sabido, mas saber não tornava as coisas menos dolorosas. Fiquei em pé perto da janela da sala. Lucas ficou do meu lado, o que eu notei e para o qual eu fiz um pequeno agradecimento silencioso. Camila, ela começou. Eu não tinha ideia do que estava naquela caixa. Juro por Deus que se eu soubesse... A senhora entrou no meu escritório, dona Vera. Ela parou. A senhora entrou num cômodo que é o meu espaço de trabalho, reorganizou as minhas coisas segundo a lógica da senhora e descartou o que a senhora decidiu que era lixo, sem me perguntar, sem me avisar, sem considerar por um segundo que talvez eu soubesse o que tinha em cada canto daquele quarto. Eu só queria ajudar, filha. Você trabalha tanto, eu sei que não tem tempo para... Para o quê? Para cuidar da minha própria casa? Minha voz não estava alta. Eu havia aprendido com os anos que voz baixa assusta mais do que voz alta.
A senhora acha que eu precisava de ajuda para organizar as minhas coisas? Eu achei que... A senhora não perguntou o que eu achava, dona Vera. Esse é o problema. A senhora nunca pergunta. A senhora decide. Lucas colocou a mão no meu ombro. Era um gesto pequeno, mas eu senti o peso dele. Mãe, ele disse, e a voz dele estava firme de um jeito que eu não ouvia há muito tempo. As cartas do pai da Camila estavam naquela caixa. Dona Vera apertou o lenço. Eu sei, filho. Ela me disse no telefone. Não, mãe, você não entendeu. Ele fez uma pausa. Camila perdeu o pai aos 23 anos. Aquelas cartas eram tudo que ela tinha da voz dele, do pensamento dele. Você jogou fora a voz do pai dela. A sala ficou em silêncio. Eu vi o momento em que Dona Vera entendeu de verdade. Não entendeu que havia cometido um erro, porque isso ela já sabia. Entendeu a dimensão do erro. Ela baixou o rosto, e os ombros dela tremeram de um jeito que eu reconheci como choro real. Não o choro de quem se sente injustiçado, mas o choro de quem finalmente enxerga o estrago que fez. Meu Deus, ela disse baixinho. Camila, meu Deus do céu. Miguel havia saído do quarto durante a conversa e estava parado na porta da sala, nos observando. Quando Dona Vera levantou o rosto molhado, ele a viu. Ela o viu. Por um segundo os dois ficaram se olhando. Vovó. Miguel disse com aquela voz direta de criança que não aprendeu ainda a embrulhar as verdades. Você jogou fora as cartas do bisavô Arnaldo. Eu sei, meu bem. A voz dela estava partida. Vovó errou muito. Você podia ter perguntado para a mamãe antes. Podia. Devia. Por que você não perguntou? Era a pergunta que eu mesma nunca havia conseguido fazer em 12 anos de convivência. A pergunta mais simples e mais essencial. Por quê? Por que entrar na casa de outra pessoa e reorganizar tudo segundo sua própria visão, sem perguntar se esse serviço era desejado, se aquelas coisas tinham significado, se talvez a bagunça aparente fosse na verdade um sistema que funcionava para quem vivia ali? Dona Vera olhou para o neto por um longo momento. Porque eu sempre achei que sabia o que era melhor, ela disse finalmente. E havia algo diferente nessa frase, algo que eu nunca tinha ouvido antes na voz dela. Vergonha. Não vergonha de ter sido pega fazendo algo errado. Vergonha de reconhecer um padrão. Sempre achei que quando eu via que algo podia ser melhorado, eu devia melhorar. E nunca parei para pensar que o que é melhor para mim pode não ser o que é melhor para você. A sala ficou quieta de novo. Lucas disse: Mãe, você precisava pedir permissão para entrar no escritório da Camila, para mexer nas coisas dela, para jogar qualquer coisa fora. Isso não era a sua casa. Isai, List, não é a primeira vez que você ultrapassa um limite aqui dentro. Ela não contestou. Isso também foi novidade. Eu me aproximei e me sentei na poltrona em frente a ela. Olhei para aquela mulher de 68 anos que havia criado o homem com quem eu dividi minha cama por 12 anos, que havia tricotado um cobertor para Miguel quando ele nasceu, que todos os aniversários mandava um bolo que ela mesma fazia, mesmo quando eu dizia que não era necessário. Ela não era má. Nunca havia sido má. Era, de alguma forma, que eu não sabia nomear completamente, incapaz de entender onde ela terminava e onde eu começava. Aquelas cartas não existem mais, eu disse. Não tem como recuperar isso, Dona Vera. Não tem como ir numa loja e comprar de volta o que estava naquela caixa. Eu sei. A voz dela saía em fiapos, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Eu também. Fiz uma pausa. Mas não vou carregar raiva para sempre. Não é assim que quero viver. Vi ela levantar os olhos para mim com uma expressão que era quase surpresa. O que eu quero é que a senhora entenda de verdade o que aconteceu. Não só que a senhora errou, mas por que errou, e que isso não volte a acontecer nunca mais. Não vai, ela disse. Eu juro. Um juramento não basta, Dona Vera. O que basta é a senhora aprender a perguntar antes de agir. Em qualquer coisa que envolva a minha casa, as coisas dos meus filhos, o meu espaço, qualquer coisa, por menor que pareça. Ela assentiu lentamente, e eu vi que ela estava realmente ouvindo, não só esperando a tempestade passar para continuar como sempre. Lucas então disse a coisa que eu precisava que ele dissesse. Ele se levantou, foi até a mesinha da entrada e voltou com a chave reserva que sua mãe havia devolvido ao sair na sexta. Estendeu a mão para ela. Mãe, a gente precisa da chave de volta.
Ela olhou para a chave na mão do filho, depois para mim, depois para a chave de novo. Lucas, não é punição, ele disse com calma. É um limite. Você pode vir aqui sempre que quiser, avisar antes, ser bem recebida. Mas ter a chave e poder entrar quando a gente não está em casa, isso não funciona mais. Nunca funcionou direito. E agora a gente vê por quê. Ela pegou a chave. Ficou com ela na palma da mão por um momento, olhando para ela como se estivesse olhando para algo além da chave em si. Depois, a colocou na bolsa. Posso me despedir do Miguel antes de ir? Ela perguntou. Claro, eu disse. Ela chamou meu filho, que ainda estava parado na porta da sala, observando os adultos com aquele olhar avaliativo de criança que ainda acredita que as coisas devem fazer sentido. Ela se ajoelhou na frente dele, o que para uma mulher de 68 anos, com o joelho ruim que ela tinha, era um esforço considerável. Miguel, vovó errou muito hoje. Eu sei, ele disse. E vovó tá muito triste. Vi. Você me perdoa mesmo assim? Ele pensou com aquela seriedade toda. Depois disse, perdoo, mas você precisa aprender a perguntar antes, vovó. A mamãe sempre fala que a gente precisa perguntar antes de pegar a coisa dos outros. Ela abraçou ele e ficou um tempo assim, abraçada ao neto de 7 anos no meio da sala, enquanto Lucas e eu ficávamos em silêncio. Quando ela se levantou, os olhos dela encontraram os meus uma última vez. Camila, eu sei que não adianta muito agora, mas me desculpa, de verdade. Eram 12 anos de casamento. 12 anos de reorganizações não solicitadas e opiniões não pedidas e fronteiras ultrapassadas com as melhores intenções do mundo. E no meio de tudo isso, 17 cartas do meu pai jogadas num caminhão de lixo numa sexta à tarde. Eu ouço a senhora, eu disse. Era o máximo que eu tinha naquele momento. Ela entendeu. Lucas a levou embora. Quando ele voltou, Miguel já havia ido para o quarto brincar com os Lego. Lucas e eu ficamos sentados no sofá por um longo tempo sem falar. Lá fora, São Paulo continuava sendo São Paulo, com seu barulho constante e seus aviões e suas buzinas, completamente indiferente ao que havia se perdido dentro de um apartamento no 12º andar. Eu devia ter dito não quando ela pediu a chave, ele disse. Devia. Eu sei que isso não muda nada agora. Não muda. Ele ficou olhando para as mãos. Camila, eu passei 12 anos achando que era mais fácil ceder do que enfrentar, que se eu deixasse ela fazer as coisas dela, a paz durava mais. Mas a paz que durava era a paz dela, não a nossa. Eu não disse nada porque ele estava certo, e às vezes, quando alguém está completamente certo, a coisa mais honesta que se pode fazer é deixar o silêncio confirmar. Isso não acontece mais, ele disse. Não do jeito que eu me comportei até agora. Você e Miguel vêm primeiro. E os limites que a gente coloca aqui dentro são os limites que valem, não os que são convenientes para minha mãe. Obrigada por ter dito isso hoje na frente dela. Devia ter dito antes. Devia, mas disse hoje. Isso também conta. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, eu fiquei sentada no meu escritório reorganizado. Olhei para as prateleiras arrumadas de um jeito que não era meu, para os papéis empilhados na ordem errada, para a prateleira baixa vazia onde a caixa havia ficado por anos. Havia uma mancha mais clara no fundo da prateleira, um retângulo de madeira menos desbotado que o resto, onde a caixa protegia o verniz da luz. Passei o dedo por aquele retângulo. Meu pai havia se chamado Arnaldo, tinha mãos grandes e um riso fácil, e sabia o nome de todas as estrelas que conseguia enxergar do quintal da casa onde eu cresci. Na última carta que ele havia me escrito, 2 semanas antes de morrer, ele havia dito: Você vai ser uma mulher que sabe o que quer, minha filha. Isso vai incomodar algumas pessoas. Deixa incomodar. O mundo precisa de mulheres que sabem o que querem. Eu me lembrava dessa frase de cor. E de mais algumas frases, aquelas que eu havia lido tantas vezes que gravei sem querer. Mas havia partes das cartas que eu não lembrava, partes que eu havia deixado guardadas na caixa para reler nos dias mais difíceis, como se ter aquelas palavras ali disponíveis fosse um tipo de seguro contra o desamparo. Essas partes eu havia perdido. Fiquei com isso por um tempo, a perda real das palavras que eu não sabia de cor. Depois peguei um caderno que estava na gaveta, um caderno novo que eu usava para anotações de trabalho,
e escrevi no topo da primeira página o que eu lembro do meu pai. E comecei a escrever. Não as cartas, porque essas eu não tinha como recuperar, mas as memórias. A voz dele. O jeito que ele segurava o volante com os 2 polegares para cima quando estava de bom humor. O cheiro de café que precedia cada manhã na casa da minha infância. As frases que eu ainda carregava de cor, as histórias que ele contava, os conselhos que ele dava sem nunca chamar de conselho. Escrevi por quase 2 horas. No fim, o caderno não substituía as cartas. Nada ia substituir as cartas. Mas havia alguma coisa naquele ato de escrever que era diferente da dor paralisante que eu havia sentido ao descobrir a caixa vazia. Era uma dor que se movia, que transformava, que fazia alguma coisa com o que havia perdido. Na semana seguinte chamei um chaveiro, troquei a fechadura principal e a fechadura do escritório. Não disse nada para Dona Vera sobre a fechadura do escritório especificamente, mas ela soube, porque Lucas contou, e ela não disse nada. Talvez porque entendesse que aquele era o cômodo onde a coisa mais irreparável havia acontecido. Talvez porque estivesse aprendendo, devagar, que entender é diferente de concordar e que respeitar o espaço de alguém não exige que você ache que a pessoa está certa. Exige apenas que você reconheça que o espaço é dela. 3 semanas depois, Dona Vera nos visitou num domingo. Ela havia avisado com 2 dias de antecedência, o que era novidade. Trouxe um bolo de laranja que era o preferido de Miguel e uma revista de decoração que ela havia cortado para mostrar para mim, acho que por associação inconsciente com o que havia feito no escritório, mas que ela rapidamente recolheu quando percebeu e disse: "Esquece, foi bobagem minha." Ficamos na sala conversando enquanto Miguel comia o bolo e nos olhava alternadamente, calibrando a atmosfera com aquele radar de criança que nunca desliga. Numa hora que eu e Dona Vera estávamos sozinhas na cozinha, enquanto eu aquecia a água para o café, ela me disse, sem olhar para mim, mexendo numa das xícaras na bancada: "Eu pensei muito sobre o que você disse, sobre eu decidir em vez de perguntar." Fez uma pausa. Minha mãe era assim. Ela decidia tudo por todo mundo e a gente achou que era amor porque era o único amor que ela sabia dar. Acho que aprendi errado. Eu ouvi isso e não disse nada por um momento. "Dá para aprender diferente", eu disse depois. "Com 68 anos?" "Com qualquer idade." Ela me olhou de lado. Havia algo naquele olhar que era diferente dos olhares que ela me dava havia 12 anos, algo que era mais parecido com respeito do que com tolerância. "Você é uma mulher difícil, Camila." "En tout l'avant." O meu filho precisava de uma mulher difícil. Não era um elogio exatamente, mas era mais do que ela havia me dado em 12 anos, então eu aceitei. Faz 4 meses desde aquele domingo de volta de Campinas. Dona Vera nunca mais entrou na minha casa sem avisar, nunca mais reorganizou nada sem perguntar. Uma vez ela estava ajudando a guardar a louça depois do jantar e parou no meio do processo para dizer: "Onde você quer que eu coloque esses pratos?" Como se aquela pergunta simples fosse um exercício que ela estava praticando. E de certo modo era. As cartas do meu pai não voltaram. Nunca vão voltar. Há uma perda que eu carrego que tem o formato exato daquela caixa de sapatos forrada de fita marrom e acho que sempre vou carregar. Mas o caderno onde comecei a escrever as memórias dele está quase na metade agora. Miguel às vezes senta do meu lado quando estou escrevendo e me pede para contar sobre o bisavô que ele não conheceu, e eu conto. Conto sobre as estrelas e o café e as mãos grandes e o riso fácil. Conto sobre o homem que escreveu para a filha quando não conseguia mais falar, porque queria que ela soubesse o que ele pensava antes que o pensamento fosse embora junto com ele. "Vovô Arnaldo era legal?" Miguel me perguntou uma vez. "Era o melhor", eu disse. "Você sente saudade dele todo dia?" "Todo dia." "Então ele ainda está aqui de algum jeito." Eu olhei para aquele menino de 7 anos que havia dito, com a simplicidade absoluta de quem ainda não aprendeu que as coisas complicadas precisam de palavras complicadas, exatamente o que eu precisava ouvir. "Tá", eu disse. "De algum jeito, tá." O que eu aprendi com tudo isso não cabe numa frase só. Aprendi que há pessoas que invadem por amor e que isso não torna a invasão menos invasão. Aprendi que dizer não é um ato de respeito, não de hostilidade, e que quem se ofende com o não estava tratando o seu espaço como extensão do deles.
Aprendi que um marido que finalmente escolhe o certo, mesmo que tarde, ainda escolheu o certo, e que isso precisa ser reconhecido, sem ser celebrado em excesso. Aprendi que algumas perdas não têm conserto, têm apenas sobrevivência e transformação. E aprendi, acima de tudo, que o que fazemos com o que nos resta vale mais do que a lamentação pelo que foi. Meu pai me disse algo parecido numa das cartas que ainda sei de cor. E enquanto eu puder me lembrar das palavras dele, mesmo que não possa mais relê-las, alguma parte daquelas cartas ainda existe. Em mim. Em Miguel. Em cada história que contamos sobre um homem de mãos grandes que sabia o nome das estrelas, isso ninguém joga fora.